A paz e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como tema o testemunho fiel é sustentado pelo poder de Deus. O texto que nós vamos tomar por base hoje é o texto de 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 9, que diz: Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo antes dos tempos dos séculos. São Paulo chama para nós vivermos em Cristo, para nós vivermos dentro do propósito de Cristo e não viéssemos desfalecer pelas provações, pelas dificuldades. Então, Paulo, ele escreve da cadeia para Timóteo, ele estava preso, e ele escreve a Timóteo: Não te envergonhe do testemunho. Fica firme no Senhor. Não te envergonhe do testemunho que Cristo tem nos dado. Então, por que ele falou isso? Porque testemunha fiel, ela tem um preço. Quem testemunha a verdade tem um preço. Então, temos que continuar falando de Cristo, testemunhando dele. Tem aflição, tem perseguição, tem luta, mas a boa notícia que nós temos é testemunho fiel, não se sustenta pelas nossas forças, mas é sustentado pelo poder de Deus. Então, temos que confiar, porque quem é uma testemunha fiel do Senhor, ele é sustentado pelo poder de Deus, pela força que vem de Deus, pela força do Espírito Santo. A força não é nossa, é do poder de Deus. Andar com Deus não vai tirar as lutas. Não pense porque você anda com Deus, você não vai sofrer, você não vai passar por dificuldade. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem algo de bom, tem algo de maravilhoso, tem algo que vale a pena, mas te dá poder para vencer todas elas. Então, andar com Deus não te livra das lutas, mas andar com Deus, Ele está te sustentando na luta, está dando força para você vencer. O primeiro ponto que nós vamos falar é andar com Deus não é ausência de luta. Andar com Deus não significa que você vai ter ausência de tribulação, ausência de dificuldade, não. Primeiro ponto, Jesus, ele já nos avisou. Jesus nos advertiu que neste mundo teríamos aflições, como a gente vê em João 16:33, que diz: Eu falei tudo isso para que tenhais paz no coração e na alma. Aqui na terra vocês terão muitas aflições e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Cristo disse: Olha, aqui na terra, vocês vão passar por muitas dificuldades, muitas tribulação por amor ao meu nome. Mas fique tranquilo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita naqueles que o servem e ele vai sustentando e dando sabedoria para nós vencermos as dificuldades. Seguir a Cristo não nos ausenta de dores, não nos ausenta de frustrações, de perseguições, de perigo, mas nós temos que cada dia confiar nele. Confiar nele, porque ele é quem nos sustenta. Segundo, bem-aventurados são na perseguição. Ele declarou que nós somos bem-aventurados quando somos injuriados, quando somos perseguidos por causa do seu nome, como a gente vê em Mateus 5, 11 e 12. Quando vocês forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores, ele diz: ótimo, fique contentes com isso. Fique muito contente, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá em cima no céu. Então ele diz: olha, vocês fiquem felizes por ser perseguido, por ser caluniado, em amor do meu nome, porque lá no céu vocês vão receber
uma tremenda recompensa. Então, se nós formos olhar aqui na terra, a nossa vida é uma passagem, mas no céu é uma vida eterna, que não tem fim. Então, é melhor você ter no céu do que aqui. E ele diz: lembre-se, os profetas antigos também foram perseguidos. Ele diz: olha, se consolem. Os profetas antigos eles foram perseguidos também. Por quê? Porque falavam das coisas de Deus, falavam dos propósitos de Deus. Então, ele disse: mantenham firme. Então, os profetas antes de nós, eles trilharam o mesmo caminho de fidelidade à palavra de Deus. Mas eles enfrentaram barreira, eles enfrentaram provações, mas continuaram fiel. Então, é, nós temos que entender que as dificuldades, elas são combustível para que nós venhamos atravessá-las, atravessar as aflições. E quem é que vai fazer com que nós venhamos passar pela prova, pela dificuldade? É a fidelidade na palavra de Deus. É você viver uma vida íntegra na palavra de Deus. Segundo ponto que nós vamos falar aqui, a aprovação é instrumento nas mãos de Deus. Então, a aprovação, ela é um instrumento nas mãos de Deus. A gente vê o que Jó passou e ele tudo suportou e Deus o abençoou. Então, por meio das provações, é que a nossa fé é testada, a nossa base é exposta e nossa confiança em Cristo é aprofundada. Cada dia nós vamos se aprofundando mais em Cristo Jesus. Primeiro ponto que nós vamos falar dentro desse tópico diz: Pedro ensina duas verdades sobre o sofrimento. A primeira delas, ele diz: não devemos estranhar o sofrimento, pois ele faz parte da caminhada do cristão. Então, não é estranho você passar por dificuldade. É estranho você não passar. Porque quando você está andando lado a lado com Deus, o diabo ele quer fazer com que você venha fracassar. Mas quando você não está com Deus, aí você o diabo não se importa, porque você está andando lado a lado com ele. Então é melhor nós andarmos na presença do Senhor. É melhor nós vivermos na presença do Senhor. Aí você diz: ah, mas eu não passo por dificuldade. Talvez você passe, mas você já foi lapidado por Deus que você nem percebe essa dificuldade que passa. Mas a maioria passa por dificuldades quando o assunto é viver em Cristo. Então, para nós termos uma vida na presença do Senhor, gera dificuldade. Por quê? Porque o nosso eu, a nossa natureza, ela não quer que você viva nas coisas de Deus. Para ler a Bíblia, dá sono, o tempo não dá. Tudo isso acontece para se consagrasse, para orar, sempre tem a dificuldade, mas nós temos que ter um propósito. Cristo, ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. O segundo é, ele nos sobrevém como prova. Ela aqui, a dificuldade, ela vem como prova, mas ela vem revelando, ela vem lapidando o caráter e a fé no serviço a Deus. Então, a dificuldade, ela vem, mas ela é como algo que vai nos lapidando para nós chegarmos a Deus. E quem é que faz nós sermos lapidados? O próprio Espírito Santo. Ele vai trabalhando em nós, vai nos sustentando para que nós venhamos ter uma vida santa na presença do Senhor. 1 Pedro 4:12 diz: Amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vocês, para vos testar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Ele diz: olha, não se preocupe, isso não é estranho. Passar por dificuldade, passar por provações, passar por aflições, passar por tribulação, isso é normal. Fique tranquilo, descanse no Senhor e permaneça firme nele. Deus usa a luta para nos lapidar, não para nos destruir.
nós temos que entender que a provação, a dificuldade não é para a destruição nossa, é para nos lapidar. E Deus faz com que nós venhamos permanecer fiel a Ele. E Deus, Ele diz na sua palavra que Ele não coloca, não permite uma provação que ela venha nos destruir. Então, por quê? Porque Ele está no controle, Ele está cuidando de cada um de nós. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Segundo, alegria até na tribulação. Então, Paulo disse: vocês têm que se alegrar até nas dificuldades. Paulo nos exorta a não apenas nos alegrarmos na esperança, mas também nas tribulações, pois essas tribulações, elas, elas são comparadas para o nosso amadurecimento espiritual. Então, essas provações, elas cooperam, elas servem para o nosso amadurecimento espiritual, para nós estarmos na presença do Senhor. Romanos 5, 3 a 4 diz: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de problemas, de lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes, e paciência desenvolve em nós uma força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus. Cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fique forte e sólida. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre estava nos ensinando através da sua palavra, ensinando a igreja como viver na presença do Senhor. Então, quem caminha com Cristo pode chorar, mas não caminha sem esperança. Quem caminha com Cristo passa por dificuldade, mas Ele está te sustentando. Terceiro ponto que nós vamos falar: o poder de Deus sustenta o testemunho. Segundo o poder de Deus, que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação para nós vivermos na sua presença, isso tem nos sustentado. Primeiro ponto que nós vamos falar aqui, dentro desse terceiro tópico: não é segundo as nossas obras. Ele nos salvou e nos chamou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, a graça, como a gente vê em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz: olha, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então lembre-se, vem da graça. A fé é quem é a mão que pega o presente da graça. Se o chamado é dele, o sustentar também é dele. Se o chamado é do Senhor, o que nos sustenta, os que nos carrega, é também o próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Segundo Paulo, ele não tinha vergonha do sofrimento. Ele estava feliz em Deus. Então, temos de aprender com Paulo, que compreendeu que o sofrimento não lhe era motivo de vergonha, mas evidência de que de sua fidelidade a Deus. A gente vê em 2 Timóteo 1:12, e por isso que eu estou sofrendo aqui na prisão. E é certo que não estou envergonhado disso, pois conheço aquele em quem confio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar em segurança tudo quanto eu lhe dei até ao dia da sua volta. Então, em Paulo, ele disse: olha, eu estou tranquilo, estou preso, mas eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu estou preso, mas eu deixei muitas e muitas pessoas livres, libertas, porque a prisão que Paulo tinha, ela era uma prisão apenas física, mas a sua liberdade em Cristo ninguém poderia prender. Então, a sua vida eterna ninguém pode tomar. Então, ele estava tranquilo, descansado no Senhor. Quando o poder de Deus ele te sustenta, você não se cala. Você resiste às dificuldades, se resiste ao sofrimento, se resiste à perseguição
e você permanece fiel no Senhor. Para concluirmos, vamos para 3 verdades que a gente viu nesse texto. A primeira dela, vai ter luta. Vai passar por algumas provações, mas Jesus ele avisou em João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Segunda, vai ter luta, vai ter propósito, mas a luta, ela tem um propósito. Qual é o propósito da luta? Lapidar, lapidar a nossa fé e o nosso caráter para nós estarmos na presença do Senhor. Terceira verdade. Então, o poder de Deus vai te sustentar. O poder de Deus, ele tem trazido conforto para os seus servos. Segundo a Timóteo 1:8 diz, portanto, não tenha vergonha do testemunho que o Senhor, que o nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele disse, não te vergonhe, mas permaneça em Cristo, permaneça fiel no Senhor, porque Deus, ele está nos sustentando. Então, não se envergonhe do seu testemunho, não se envergonhe do que Deus fez na tua vida, não se envergonhe do teu sofrimento em Cristo, porque quem caminha com Cristo, ele pode até chorar, mas não vai ficar sem esperança. Quem caminha com Cristo, ele tem a esperança de ter a vida eterna, de morar no céu. Ele nasceu de novo para estar na presença do Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça e da sua misericórdia para que cada dia nós estejamos firmes no Senhor e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém.